Olá, meu irmão, olá, minha irmã, tudo bem com vocês? Estamos mais uma vez juntos estudando a lição da Escola Sabatina. Temos a lição número 10 nessa semana, vamos estudar o tema geral descanso sabático. Nós vamos estudar um tema que é muito importante para nós entendermos, de que forma Deus nos coloca num descanso especial. Muitos têm atacado a guarda do sétimo dia. Alguns dizem que Jesus autorizou a guarda do primeiro dia da semana, mudou para o primeiro dia da semana. Outros dizem que foram os apóstolos que guardaram o primeiro dia em sinal, em comemoração à ressurreição de Cristo. E hoje até alguns dizem que Jesus é o próprio descanso sabático e que, portanto, não precisamos santificar o sábado nem qualquer outro dia. Porém, por outro lado, alguns cristãos têm se interessado mais pela ideia de descanso de um dia de repouso, embora argumente que esse dia é o domingo ou que o dia não importa, assimilar a noção bíblica de descanso e porque ela é importante. Entendemos a perpetuidade da lei moral de Deus e que a obediência ao quarto mandamento não significa tentar obter o céu. Da mesma forma que a obediência aos outros mandamentos também não significa isso. Então veja, nós temos assim um vasto leque de assuntos durante essa semana nós vamos estudar. Então vejam, guardar o sábado não nos salva, guardar qualquer outro dia também não, mas nós precisamos entender o descanso que Deus quer nos dar nesse dia. Deus fez todas as coisas, Deus criou todas as coisas, no sexto dia Deus terminou a criação e Deus descansou, e Deus abençoou e santificou o dia de sábado. O verso para nós memorizarmos durante essa semana será Levítico 23:3, que diz: 6 dias vocês trabalharão, mas no sétimo dia será o sábado de descanso solene. Santa convocação, não façam nenhuma obra, é sábado dedicado ao Senhor onde quer que vocês morarem. Que Deus nos dê uma bênção especial para estudarmos esse tema tão importante para o nosso crescimento espiritual. Agora, durante toda essa semana, que possamos reservar tempo para estudar a lição da Escola Sabatina. Fiquem com Deus, que tenhamos todos uma semana abençoada. A lição de domingo, nós temos como título Sábado e a Criação. De todos os mandamentos, o sábado é o único mandamento que começa com a palavra lembra-te do dia de sábado. Em outros mandamentos não existe essa palavra, não existe a palavra, por exemplo, lembra-te de não furtar, lembre-se de não roubar, lembre-se de não adulterar. Então, quando nós falamos lembra-te, nos remete, pressupõe a história, e isso implica que algo aconteceu lá no passado e que precisamos nos lembrar. E quando nós nos lembramos, fazemos conexões com o passado, nós lembramos da semana da criação, sem dúvida, E essa lição ela é dividida assim, bem clara em duas partes. Primeira, a pergunta número 1 diz assim: por que o ser humano é especial e radicalmente diferente do restante da criação de Deus? Lá em Gênesis 1:26 diz assim, é simples por que nós somos, que é tão diferente. Disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, o homem e mulher os criou. O ser humano, ele é radicalmente diferente de toda a criação, porque Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Deus não criou os animais, os peixes, as aves, nada da criação é semelhante à imagem e semelhança de Deus. Então vejam que nós temos um privilégio e uma responsabilidade, porque se nós somos feitos à semelhança de Deus, isso é um privilégio, nós também temos a responsabilidade de representar bem a Deus, representar bem a Cristo, representar ao Espírito Santo, a Trindade, porque nós
estamos sendo a referência aqui na Terra, né? Nós somos a semelhança e imagem de Deus. Então a nossa responsabilidade é grande, mas Deus nos dá capacidade diária, através quando nós estudamos a sua palavra e oramos e testemunhamos, de vivermos uma vida semelhante a dele, de amor, de bondade, de se importar com as pessoas, com a salvação das pessoas. Que nós possamos entender isso, que é muito importante, de sermos semelhante a Deus, mas temos a responsabilidade de representar a Deus. A segunda parte de domingo está na pergunta número 2 aqui da lição. Como a história da criação nos lembra do nosso relacionamento com as coisas criadas? Gênesis 2,15 nos diz o seguinte: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E no verso 19, havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como ele os chamaria e o nome que o homem desse a todos os seres viventes. Vejam, como nós representamos a Deus aqui nesse mundo. Deus nos deu, como nós somos feitos à semelhança e imagem de Deus, nós temos a responsabilidade muito grande das coisas que Deus criou. E a lição diz assim: devemos ter domínio sobre as criaturas. E ter domínio não significa abusar daquilo que Deus criou. Temos que governar como os regentes de Deus. Precisamos interagir com o mundo natural como Deus o faria. Olha que privilégio nós temos, né? Porque nós temos, todas as coisas estão sujeitas ao nosso domínio, os animais, as aves, os peixes, a natureza em si. Porém, nós precisamos cuidar dessa natureza. Por quê? Porque nós representamos a Deus, nós somos feitos à sua imagem e semelhança. Isso é muito legal, a gente às vezes passa por cima disso, né? Então, olha que a lição, eu gostei dessa frase: precisamos interagir com o mundo natural como Deus o faria. E quem são os representantes de Deus nesse mundo? Por que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança? Para que nós fôssemos mordomos de Deus aqui enquanto vivêssemos nesse mundo. Ser mordomo, então, é cuidar daquilo que Deus criou, proteger aquilo que Deus criou. Nós não somos ativistas, né, ecológicos, mas nós somos pessoas que se importam, sim, com o bem-estar da natureza, cuidamos dela porque Deus nos deu, nós somos mordomos de tudo aquilo que Deus nos deu e nós precisamos cuidar como se fosse nossa, mas sabendo que todas as coisas foram criadas por Deus para a honra e glória do seu grande nome. Que nós possamos ser verdadeiramente mordomos, possamos representar o nosso Deus da melhor maneira possível, possamos viver essa vida aqui nesse mundo sendo homens e mulheres que são semelhantes à imagem de um nosso Deus e que possamos transmitir isso a todas as pessoas que estão ao nosso redor. Olá! O próximo tópico do nosso estudo fala sobre a questão de liberdade. E se a gente parar para pensar, o sábado realmente ele expõe a liberdade. Ele demonstra o caráter de Deus relativo à disposição em nos conceder a liberdade. E o mundo, de forma geral, quando conhece a verdade sobre o sábado, a postura daqueles que seguem a orientação da guarda do sábado, o mundo acaba rotulando essas pessoas como escravas de um mandamento obsoleto. Será que é realmente isso? Será que o sábado é sinônimo de escravidão? Muito pelo contrário. O sábado ele é sinônimo de liberdade. Pense juntamente comigo neste momento. O trabalho gera algum tipo de dependência, escravidão? Devido ao ritmo maluco em que muitas pessoas se conectam com o trabalho, sim. Portanto, o sábado é um momento de liberdade, é um momento de refúgio. Pense comigo também.
na questão envolvendo os estudos. Trabalho e estudos são importantes, não estamos discutindo isso, são fundamentais para o nosso desenvolvimento, mas eles geram algum tipo de escravidão, sim, porque nós ficamos atrelados a esses mecanismos. E o sábado vem justamente para quebrar essa sequência de dependência, para nos dar a liberdade da qual necessitamos, para respirarmos com mais tranquilidade, para pelo menos minimizarmos os nossos pensamentos em relação aos problemas de trabalho, aos compromissos estudantis. Mencionei apenas os 2 exemplos. É claro que você teria outros para mencionar. Então não se esqueça que o sábado é, sim, um dia de liberdade. Porque o nosso Deus é um Deus de liberdade. Se Ele coloca algumas condições, Ele nos sugere algumas regras, é sinal de que Ele está preocupado com o nosso bem-estar. E o nosso bem-estar, para que seja bem exercido, necessita de liberdade. E o nosso Deus, como provedor de liberdade, Ele nos concede um dia da semana para exercermos esta liberdade. O maior ícone de liberdade é a libertação do povo do Egito na questão referente ao sábado, porque Deus, quando demonstrou a importância do sábado em suas vidas, era justamente para demonstrar: eu resgatei vocês dos laços que te prendiam no Egito. Eu quero resgatar vocês dos laços que te prendem o ritmo alucinante de uma semana. Te convido para desfrutar o sábado. E acompanhe comigo o que está lá em 2 Pedro, capítulo 2, verso 19. Prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Deus deseja que sejamos vencedores. Se você entendeu o sábado e a importância do que ele pode representar na sua vida, da liberdade que Deus deseja te dar, parabéns. Você pode entrar em uma atmosfera celestial toda vez que entender a liberdade que Deus deseja conceder a você neste dia tão legal, tão bacana, tão importante. Agora vamos falar de um outro tema: estrangeiro dentro das tuas portas. O que seria o estrangeiro dentro das tuas portas? É todo aquele que tem algum vínculo com você, mas não conhece as dimensões do sábado, desconhece as orientações dadas por Deus relativo ao descanso semanal. Mas Deus é tão sábio, é tão magnífico, que Ele nos convida a dar o bom exemplo, a dar o testemunho para estas pessoas, para que o sábado não apenas seja celebrado por nós, mas que outras pessoas façam a degustação do que se refere o sábado. O que o sábado pode fazer em sua vida. E se a gente parar para analisar de forma bem profunda, Deus não quer apenas que você desfrute do sábado de maneira egoísta, porque o caráter de Deus é desprovido de egoísmo. Deus não deseja que você desfrute do sábado apenas você ou apenas você e sua família, mas que se houver a oportunidade de demonstrar para outras pessoas que estão debaixo do teu teto que o sábado é importante, que ele tem um efeito magnífico na vida de cada um, exerça essa responsabilidade, exerça esse atributo que Deus concede para você, demonstrar aqueles que estiverem debaixo do seu teto, aqueles que estiverem sob a sua guarda, aqueles que prestam serviço para você, também merecem descansos.
Aqueles que prestam serviço para você também merecem descanso. E isso não fica apenas na esfera humana. Os animais que servem para algum tipo de serviço, aqueles animais que têm algum esforço físico, eles também devem descansar. Ou seja, tudo aquilo que faz parte da obra da criação de Deus merece desfrutar o sábado. E lá em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, nós temos o seguinte: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha a responsabilidade que o povo de Deus tem de proclamar essas verdades. Que você possa, dentre outras verdades, estar também proclamando a verdade sobre esse dia tão formidável, que não é invenção humana. Esse dia foi elaborado, desenvolvido, planejado por Deus. Celebre esse dia. Divulgue esse dia. Não se esqueça, você faz parte de uma nação santa. Você é propriedade exclusiva de Deus. Parabéns. Olá, queridos irmãos, queridos amigos. Mais uma vez nós estamos aqui para estudar a palavra do Senhor, a lição da Escola Sabatina. E vamos desejar que o Senhor esteja conosco, né, com seu Santo Espírito nos iluminando os nossos pensamentos, nos dando sabedoria para entender a sua palavra. Eu quero estudar com vocês quarta e quinta-feira. Então, o título da nossa lição é Descanso Sabático, né? É um descanso que Deus nos deu. E o título de quarta-feira é O Serviço ao Próximo Honra o Sábado de Deus. Então, serviço ao próximo honra o sábado de Deus. Quando nós saímos para fazer trabalho missionário, honra o sábado de Deus. Quando nós ajudamos o nosso próximo, seja como for, atendendo ele na sua necessidade de fome. Eu sei que a Escola Sabatina fazia um bonito trabalho antes, que ia na UPA levar sanduíche e água. Se vocês estavam honrando o sábado de Deus, né? Então, no Novo Testamento, os líderes religiosos tinham a guarda do sábado como uma arte. Havia dezenas de proibições. E eles faziam com que essas regras fossem muito difíceis para as pessoas guardarem o sábado, né? Essas regras incluíam proibições de amarrar e desamarrar o calçado, não podia ter prego na sua sandália, eles não podiam andar mais para... Olha, eu não tenho bem certeza, mas parece que era só 2 quilômetros que eles podiam andar, ou alguns passos, não me lembro bem. Mas eles não podiam apagar uma fogueira, né? Não podiam transportar nada. Então, se transformava o sábado em uma carga pesada para os seus irmãos judeus. Mas por isso que Jesus veio para ensinar, né, como era guardar os mandamentos de Deus. Então aqui nós vamos ver que acusação foi feita contra Jesus em João 5, 7 a 16. Então vamos ler. Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. E imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. E os judeus agora viram que aquele homem tinha sido curado num sábado.
né? Que coisa. Agora os judeus perguntam para aquele homem: quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha, que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. E o homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E agora os judeus se colocam contra Jesus, né? O Jesus que é o Senhor do sábado. Então os judeus perseguiam Jesus por curar no sábado. Interessante que em outras passagens Jesus fala com eles: mas se cair uma ovelhinha lá num buraco, vocês vão lá e tiram. E se for um ser humano, não pode tirar. Quem vale mais? Um homem ou uma ovelha? Para os judeus era uma ovelha valia mais do que uma vida humana. Como Isaías 58, 2 e 3 descreve a intenção de Deus para a guarda do sábado, aqui os judeus estavam jejuando para o seu próprio interesse. Eles não estavam jejuando para se prepararem, para obedecer a Deus, para ter uma vida espiritual. Não, era por causa deles próprios. Isaías 52. Mesmo neste estado, ainda me procuram dia a dia. Tem prazer em saber os meus caminhos, como o povo que pratica justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça e tem prazer em se chegar a Deus, dizendo: por que jejuamos nós? Né? E tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não levas em conta? Eis que no dia em que jejuais, cuidais de vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Então era assim, queridos. Primeiro eles perguntaram para Deus: mas o Senhor não atentas para os que jejuamos e pelo que nós afligimos a nossa alma? Então Deus está dizendo aqui para eles: vocês cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eles exigiam que os outros trabalhassem no santo dia de sábado. Eles não estavam querendo fazer o bem. O que é importante para Deus é nós nos preocuparmos com o nosso próximo, né? Guardar o santo sábado, sim, Deus tem prazer que nós façamos as coisas certas. Jejuar é bom, mas nós temos que jejuar para o nosso lado espiritual, para a nossa vida espiritual. E não para que venha alguma coisa nós a merecer por isso. Diz assim na nossa lição: Deus não deseja adoração vazia, em silêncio piedoso. Ele deseja ver seu povo enganjado em outras pessoas, especialmente os oprimidos e marginalizados. Se vigiarem os seus pés para não profanarem o sábado, deixarem de cuidar das suas próprias coisas, Deus disse lá em Isaías 58, 13 e 14, então eu vos farei cavalgar. Deus disse que ia nos abençoar e a cuidar de nós se nós fizéssemos o que é agradável ao Senhor no santo dia de sábado. Não é cuidar dos nossos interesses. Isso não é nada bom. Quando nos reunimos no sábado, ficar conversando sobre vida de trabalho, sobre isso, sobre aquilo. Não, Deus não gosta disso. Devemos esquecer os nossos interesses e pensar nos interesses de Deus. Quinta-feira, descanso agora é o sinal de que pertencemos a Deus. Qual é o sinal que pertencemos a Deus? Que nós somos filhos de Deus, né? Sábado dedicado ao Senhor é um sinal entre nós e Deus. E Deus chama mais ainda, diz que é uma aliança que Ele fez com seu povo, que o sábado será uma aliança perpétua para sempre. Até na nova terra nós vamos guardar
o santo dia de sábado. Aqui nos conta que durante a Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra se preparou para a invasão da Alemanha. Então ele fortificou as suas praias, tirou todos os sinais das estradas, os prédios que tinha alguma coisa que mostrava o caminho da cidade, eles apagaram não, porque era escrito em pedra, não dava para apagar, né? Botaram cimento, taparam para impedir do exército alemão chegar até eles. Às vezes, né, irmãos, precisamos mesmo de fazer isso. Nós sabemos que sinais são importantes. Jesus disse, Deus disse que o sábado é um sinal. E aqui o povo da Inglaterra tirou todos os sinais. Hoje em dia nós temos o GPS, né? Não precisamos mais de mapas, mas de sinais nós precisamos. De placas de ruas nós precisamos. Senão, como é que vamos saber o nome das ruas? A nossa lição nos diz assim: do que o sábado é um sinal? Como podemos aplicar essas palavras a nós que cremos na perpetuidade da lei de Deus? Vamos ler Êxodo. Êxodo capítulo 31. Capítulo 31, 13, 16, vamos ler o 13. Tu, pois, falarás aos filhos de Israel, tu, pois, Moisés, né? É isso que Deus estava dizendo. E lhes dirás, certamente guardareis os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós, e nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Então, o sábado era um sinal entre Deus e o seu povo. E nós somos o quê? Povo de Deus, né? Então, porque o Senhor é que nos santifica. Então, o santo sábado será guardado eternamente. Vamos ler agora o verso 16. Pelo que os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando por aliança perpétua nas suas gerações. Celebrando por aliança perpétua, eternamente. Nós vamos celebrar o santo sábado do Senhor. E o verso 17 diz assim: entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e no 7º dia descansou e o abençoou e o santificou. Por isso que nós santificamos o dia de sábado, é um dia especial. E não tem como esquecer o sábado, né, irmãos e amigos? Porque toda semana chega o sábado. Como é que nós vamos esquecer o santo dia de sábado? Se fosse uma coisa, um dia de 5 em 5 anos ou muitos anos, mas não, é toda a semana, não tem como esquecer. Embora essas palavras tenham sido ditas ao antigo Israel, nós que somos de Cristo somos descendentes de Abraão. Nós somos o povo de Deus. Nós somos o gentil convertido, o povo de Deus, porque Deus não faz acepção de pessoas. E eu quero ler para terminar aqui, irmãos. O sábado é tão importante que, em vez de irmos a ele, ele vem a nós a cada semana. Uma lembrança perpétua de quem somos. De quem somos? Povo de Deus, criaturas do Senhor. E Deus fez o sábado por causa de nós. Nós precisamos do sábado. É um dia que temos comunhão maior com o nosso Deus. É um dia de aproximação. Irmãos, como é importante o santo dia do sábado. O Deus Santo convida a humanidade, sua parceira na aliança, a considerar o ritmo que governa. Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. O que realmente tem valor na guarda do sábado? Eu digo o relacionamento salvífico
entre o Criador e suas criaturas. Então, o sábado é o dia do nosso relacionamento maior com Deus. Todos os dias nós temos a companhia do Senhor, mas o sábado é um dia especial. Que o Senhor Deus possa nos ajudar a ser fiéis a Ele e guardar o seu santo dia de sábado, sempre, sempre, sempre. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém. Meus queridos irmãos, um feliz sábado. Estou aqui de novo para juntos encerrarmos a lição número 10, né? Concluirmos essa lição que foi tão maravilhosa, que nos falou do sábado, do deleite que era o sábado, que é um dia tão especial que o Senhor lá na criação separou para que nós tivéssemos comunhão com Ele. O descanso sabático foi o título dessa lição. E teve como verso, né, que nós estudamos durante todo o dia, todos os dias da semana: 6 dias vocês trabalharão, mas no 7º dia será o sábado de descanso solene. Santa convocação, não faço nenhuma obra, é o sábado dedicado ao Senhor, onde quer que vocês morem. Deus também, meus amigos, meus queridos, Ele fez o mundo em 6 dias, diz lá em Gênesis 1:31. Viu Deus que tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã no 6º dia. Deus tinha feito o céu, a terra, né? Tinha separado o céu da terra, tinha feito o sol, a lua. Imaginem o trabalho, cada dia o Deus pensando no que Ele iria fazer, no que Ele iria realizar, né? Deus fez o homem, fez a mulher, fez os animais, fez os peixes, fez as aves, fez tudo que no mundo há, né? E Ele viu que era bom, mas trabalhou em 6 dias. E aí, depois que Ele fez todas essas coisas, Deus cria um dia muito especial. O 7º dia, 1 entre 7, um dia muito especial, um dia que a humanidade, para que nós, até hoje, desde o tempo lá da criação até hoje, não nos esqueçamos que muito, mas muito mais que sua criação é o contato nosso com o nosso Criador. Então, o 7º dia é especial, é 1 entre 7, para que possamos ter essa comunhão, para que possamos estar contemplando aquilo que Deus fez e contemplando, agradecendo a esse Deus Criador. Ele nos convida a encontrar nosso mais profundo deleite e maior prazer em adorá-lo e abençoar outros no sábado. É quando deixamos de correr atrás dos nossos interesses e passamos a olhar aquilo que o Senhor Deus nos fez. E aqui em Isaías, quero encerrar a lição dessa semana, lendo Isaías 58, 13 e 14, que diz assim: Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares o sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e honrares não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs. Então te deleitarás no Senhor, eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o diz. Que maravilha! Que maravilha nos trouxe a obediência e a bênção do sábado. Que nos esqueçamos, que não esqueçamos que o sábado é o dia do Senhor e para Ele deve ser toda a nossa atividade, todo o nosso reconhecimento, toda a nossa adoração e assim podermos abençoar outras pessoas nesse dia. Um feliz sábado, meus queridos. Fiquem na paz do Senhor, confiantes de que o sábado é o dia do Senhor. Se a Bíblia assim o diz, isso faz bem para você.
eu quero olhar além, bem além de tudo e de todos. Que nada distraia ou desvie meus olhos, meus pensamentos e minha vida. Me ajude a valorizar as coisas que são duradouras, eternas. Por favor, em nome de Jesus. Amém.